Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram esse caso. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está ouvindo essa pregação pela primeira vez, me ajude a evangelizar se inscrevendo aí no canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário na pregação de hoje. E todos vocês compartilhem essa pregação para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Hoje é um dia muito especial para mim, para minha família, para minha esposa. É o aniversário da nossa filha Giovana, completa 21 anos de vida. E nós temos muitos motivos para louvar a Deus pela vida dela, porque para os homens era impossível que ela viesse ao mundo, mas para o Deus dos milagres não existe impossível. E Ele nos presenteou com uma filha, que é nossa filha, nossa amiga, nossa irmã de caminhada. Então, filhinha, que Deus te abençoe, você continue sendo essa bênção na nossa vida. O Evangelho de hoje, quando nós lemos sem pedir a graça do Espírito Santo e do entendimento, nós podemos achar que é um evangelho muito confuso, porque ele vai falar da ressurreição, vai falar da vida eterna. Mas a verdade, irmãos e irmãs, é que existem fatos e situações que nenhum conhecimento humano vai conseguir nos mostrar a verdade. Somente conhecimento divino, e principalmente aquele que veio dos céus para nos falar e para nos ensinar como é os céus. Por isso Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. E é justamente essa vivência na eternidade do Filho amado do Pai que veio nos revelar esse amor e veio nos revelar um pouco da eternidade. Aqueles homens, eles queriam achar mais uma vez uma maneira de fazer Jesus cair em contradição. Eles não acreditavam na ressurreição.
Então eles estavam como se zombando de Jesus. Mas Jesus, assim como no evangelho de ontem, ele responde sabiamente. Hoje, mais uma vez, Jesus traz uma resposta sábia, uma resposta vinda do alto. Aqueles homens, eles inventam uma história de 7 irmãos, e a esposa ficava viúva e casou com esses 7 irmãos, e eles perguntam, na eternidade, ela vai ser esposa de quem? Mas eles não perguntavam isso porque eles acreditavam. Eles perguntavam justamente porque eles queriam achar um erro em Jesus. A preocupação desses homens era todos os dias armar ciladas para Jesus. Mas Jesus nunca caiu em ciladas. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus venceu pela palavra. E todas as vezes que fariseus, saduceus, mestres da lei, anciãos, questionavam Jesus, Jesus sempre argumentava pela palavra, pelo poder da palavra. E Jesus então vai falar para eles sobre a ressurreição. Jesus vai dizer que no céu não haverá casamento, porque nós seremos como anjos. Nós meditamos ontem, quando Jesus falou com eles, olha, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, queria meditar um pouco com vocês sobre isso, sobre a eternidade, sobre a ressurreição, porque a base da nossa fé é a ressurreição dos mortos. Porque vamos analisar assim de uma maneira muito simples. Se não houvesse ressurreição dos mortos, qual seria o sentido da nossa vida? Por que Jesus viria ao mundo? Por que Jesus sofreria tanto? Se nós vivemos aqui na terra e quando nós morremos tudo acaba, por que nós lutamos para ser santos? Por que nós lutamos contra o pecado, contra a maldade? Por que Jesus veio nos libertar da morte? Ele veio nos libertar da morte porque a nossa vida, ela não termina aqui. A vitória de Jesus foi na cruz, mas principalmente foi na ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, como nos ensina a própria palavra. Porque é na ressurreição, é quando Jesus volta para o Pai, que todo o sacrifício que Ele fez na cruz por nós se torna um sacrifício eterno. E assim o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. E Jesus vai ensinar que a nossa vida no céu, ela não é a continuação da vida terrena. E aí, quantas vezes nós pensamos, as pessoas pensam e às vezes querem fazer estudos para dizer como será a nossa vida após a morte. Como será a nossa vida junto com o Senhor após a ressurreição. O que nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, preocupar não é em como será a eternidade, e sim o que nós precisamos fazer para viver a eternidade com o Senhor no céu. Esse deve ser o nosso propósito. Não adianta as pessoas ficarem tentando descobrir o que existia antes de Gênesis. Não adianta as pessoas ficarem tentando descobrir essas coisas. Isso não vai trazer salvação. Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida. Nós temos que preocupar em viver dignamente como filhos e filhas de Deus. Eu costumo dizer assim que não importa o lugar que eu vou estar no céu, eu só quero estar lá. Porque como vai ser, o que vai acontecer, a única certeza que nós temos é o que a palavra do Senhor nos garante. Por exemplo,
Está escrito na carta a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que a mente humana não imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. É assim. O que Deus preparou para nós vai além de qualquer imaginação. Nós ainda não vimos, nós não ouvimos, nós não imaginamos. Então, o que o Senhor preparou para nós são coisas grandes e maravilhosas na eternidade. Então, a nossa preocupação deve ser essa. O que eu estou fazendo? Como eu estou me preparando para o meu encontro com o Senhor? Certa vez, o Evangelho vai nos contar que a mãe de 2 discípulos pediu a Jesus que seus filhos tivessem um lugar de honra, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas o Senhor falou com ela que isso não competia a ele. Jesus vem nos ensinar. O céu é para todos nós que perseverarmos até o fim. E no céu, todos nós seremos iguais. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, vai dizer: Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas serão passadas. É nisso que nós devemos nos apoiar. Saber que o que Deus tem preparado para nós é algo que está acima de qualquer conhecimento humano. A promessa de Jesus, irmãos e irmãs, é que Ele vai voltar para nos buscar. Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então, o tempo que o Senhor nos dá aqui na terra é justamente o tempo de nos prepararmos para a eternidade. Infelizmente, muitos não estão se preparando. Muitos não estão preocupados com a eternidade. As preocupações com as coisas do mundo, com os prazeres, com as situações temporais, têm tomado conta do dia, das 24 horas de muitas pessoas. Quantas pessoas que hoje não têm tempo nem de fazer uma oração. E mais sério ainda, quantas pessoas já não acreditam mais em Deus, não acreditam mais e não buscam mais a Deus. Quantas pessoas perderam a fé. Quantas pessoas estão com as suas mentes voltadas somente para as coisas do mundo. E tudo é passageiro, tudo vai acabar. E quando as pessoas se preocupam com as coisas terrenas, elas deixam de olhar para o céu. Esquecem da eternidade. O Senhor nos contou uma parábola do pobre Lázaro e do rico. O rico aproveitou tudo, viveu uma vida desregrada, gastando festas, bebidas, prazeres. E o Lázaro não tinha nada que comer, ficava esperando cair migalhas da mesa para ele comer. Estava cheio de feridas e ninguém cuidava dele. E quando os dois morreram, Lázaro, o pobre, foi para o céu e o rico foi para o inferno. E eu gosto muito de lembrar, Lázaro não foi para o céu por ser pobre, nem o rico foi para o inferno por ser rico. Mas o que determinou a eternidade deles foi o que eles fizeram com aquilo que o Senhor havia dado para eles. Os bens eram para ser usados para ajudar os outros. E Lázaro, na sua pobreza, carregava no seu coração o temor a Deus. E a eternidade, meu irmão e minha irmã, ela vai ser determinada a partir das nossas escolhas. Vocês lembram também de Noé? O pecado estava tão grande que o Senhor, Ele iria destruir e acabar com a humanidade. Mas o Senhor vê Noé e vê temor no coração de Noé. Então o Senhor chama Noé e manda que ele construísse uma arca
que ele iria acabar com a humanidade. E enquanto Noé e a sua família estavam construindo aquela arca, o povo estava nas festas, nas bebidas, nos prazeres e ainda mais, zombavam de Noé e sua família. Mas Noé, temente a Deus, não se importava com as zombarias, mas se importava em obedecer a Deus. Construiu a arca e quando chegou o dia certo, a água começou a subir e aquele povo começou a ficar apavorado e correram então, bateram na porta da arca e pediram: Noé, abre! Mas Noé falou: agora é tarde, está fechado por fora e quem fechou foi o próprio Deus. Essa porta aberta da arca, meu irmão e minha irmã, é o céu e é a oportunidade que nós temos todos os dias de nos esforçar para mudar de vida, para buscar a Deus, para nos arrepender dos nossos pecados e para lembrar que a nossa vida, ela não termina aqui. Nós nascemos para a eternidade. Nós nascemos para a eternidade. E por isso nós temos que lembrar todos os dias: como eu viverei a minha eternidade? E essa resposta, ela é individual. Cada um de nós devemos dar a nós mesmos. Porque se nós queremos viver a eternidade no céu, nós temos que nos esforçar todos os dias para viver como filhos de Deus, para aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, para mudar de vida e para viver conforme a sua palavra. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante desse mundo tão agitado, desse mundo de tantas disputas, diante dessa sociedade, Senhor, em que todos os dias nós temos que trabalhar, nós temos que nos preocupar com as coisas materiais, nós temos que preocupar com tantas coisas. O Senhor vem nos ensinar que a nossa maior preocupação deve ser a nossa eternidade. Por isso, Senhor, nesse dia, eu quero te pedir para mim, para cada irmão, para cada irmã que está ouvindo essa pregação: Senhor, não deixa que descuidemos da nossa fé. Não deixe que o inimigo nos seduza e nos engane. Porque a nossa vida não termina aqui, Senhor. E o Senhor, quando deu a vida por nós, o Senhor nos deu a oportunidade, nos dá todos os dias a oportunidade de arrepender dos nossos pecados e de voltar para o Senhor. A nossa eternidade, Senhor, somos nós que escolhemos. E o Senhor nos deu essa oportunidade de escolher o céu, de escolher a vida eterna junto do Senhor. Por isso nos fortalece, segura nas nossas mãos, enche-nos do Espírito Santo, para que não entreguemos a nossa eternidade nas mãos do inimigo, mas que possamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, que o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós, antes da fundação do mundo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Louvado seja o nosso Senhor.